Esse é um momento, uma oportunidade, e quando nós temos uma oportunidade, a gente não deixa passar. Não vou te dizer que esse é um podcast que você vai ver muitas vezes, mas é um podcast que vale a pena ser visto, com certeza. E para este momento, essa oportunidade, essa coisa maravilhosa de hoje, eu não poderia estar sozinha, e por isso eu convidei a minha amiga Nathalie, amiga de tanto tempo já, né? Uns 5 anos, Por sei. aí. 5 anos, eu acho que é isso. E a Nathalie é uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer como cliente, depois como parceira Sim, sim. E depois amiga, né? e agora amiga. Foi bem isso mesmo. Olha, seja muito bem-vinda, Nathalie. Obrigada. Eu escolhi a Nathalie para estar aqui comigo nesse momento porque além de ser uma pessoa que passou pelo processo da construção, da reconstrução, não vou falar construção, porque você Foram várias reconstruções, né? e a gente vai falar sobre isso. Mas uma pessoa que passou pelo processo e também é uma profissional incrível. É uma pessoa que tem valores muito semelhantes aos meus. Então eu acredito que é um papo que era inevitável. Ia acontecer. Bom demais, é sempre bom estar com você. Obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga aí contribuir para que mais mulheres também sejam transformadas, né? Sim, sem dúvida. E, Nathalie, já fala aqui um pouquinho sobre o seu projeto, o seu trabalho hoje. Um dos trabalhos, né? Que a Nathalie, gente, ela é uma pessoa, assim... Multitarefas, né? Fale um pouquinho do seu projeto, Nathalie. Bom, gente, eu sou primeiramente esposa, né? Esposa do Getúlio, mãe da Emily, do Theo, e agora estou gerando a Aurora, terceira filha. Tá de quantos meses, amiga? 5 meses, 5 meses agora. Tem uma estrada longa ainda aí para até o nascimento da Aurora. Mas a minha grande paixão, sou funcionária pública, administradora de formação, ainda atuo no serviço público, mas minha grande paixão é trabalhar com famílias, e desde a concepção. Então, nós temos uma academia de formação de doulas, que agora é a Universidade Doula na Missão, onde nós formamos doulas já há 3 anos, já foram mais de 100 doulas formadas por nós, com os valores muito parecidos, mais conservadores, mais cristãos, e visando não apenas o momento do parto, mas toda a integralidade que envolve uma gestação, a chegada de filhos, criação de filhos. Essa é a minha verdadeira paixão. Sou apaixonada também pelo campo missionário. E temos um viés dentro da universidade, chama Missão Gerações, onde nós trabalhamos com profissionais que foram formadas por mim e mentoradas por mim. Elas dedicam uma parte do tempo delas para trabalhar com mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade social. Então, esse é o nosso berço missionário. Aí vale a pena falar que essas mais de 100 doulas não são só no Brasil, né? Não, já estamos em 12 nações. Eita, coisa boa, Já meu estamos Deus. em 12 nações. E é engraçado porque são perfis de obstétricos muito diferentes, mas a base continua sendo a mesma, né? A gente tornar aquela mulher protagonista do momento e entender o sentido de gerar uma vida e trazer uma vida para esse mundo. É uma coisa muito rica, né, Nathalie? Agora, você dizer que você é administradora de formação, mas você também está no empreendedorismo. O que te levou a perceber essa oportunidade de empreender? Gente, olha, é bem complexa a minha história, porque eu nunca pensei em ser outra coisa. Desde que eu optei ali com 17 anos para fazer uma faculdade, eu queria administração, porque eu sabia que nenhuma outra profissão eu me encaixaria tão perfeitamente pelas habilidades que eu já tinha. Então, diferente da maioria das pessoas que vão para administração porque não tem o que fazer, você deve ter ouvido isso também, né? Eu sou administradora de formação, porque as minhas outras opções não foram. Olha aí. E eu realmente queria ser administradora por gostar dessa área de liderança, de gestão. E meus pais eram empreendedores, sempre foram empreendedores. Meu pai abriu mão de ser funcionário público para ser vendedor, empreendedor. Então, eu cresci vendo isso. Só que eu não queria de jeito nenhum. Quando eu fiz administração, eu não quero ser empreendedora, porque eu vejo o trabalho que os meus pais têm, de ter meses que tem recursos, tem meses que não tem, e tem que ter uma boa organização financeira. Eu falei, não quero isso para minha vida. E assim eu fiquei durante muito tempo. Então, eu me formei. Assim que eu me formei, eu já passei no concurso para a minha área de administração. Só que eu trabalho numa empresa pública.
E lá, apesar de ser funcionário público, a pegada é uma pegada de comercial mesmo. Uhum. Porque tem que ter, na época, né? Tinha que prestar um trabalho de excelência, tinha resultados no final do ano. Então, acabou que eu consegui mesclar os dois. E fui para a área de gestão de pessoas que eu não gostei. Da parte de recursos humanos, benefícios, essa parte eu não gostava. Eu sempre gostei muito da parte estratégica. E criativa também, né? E criativa. Só que aí a questão da criatividade também foi longo do processo, porque fui para a parte estratégica, que eu gosto muito, gestão de processos, projetos, planejamento estratégico. E aí eu me deparei com o planejamento estratégico, que foi a minha grande paixão. E nisso eu fui convidada para fazer parte, né, hoje cedida para a presidência da República, para dentro de um escritório de inovação de um órgão público. Aí pronto, aí eu soltei, Se encontrou. aí eu soltei a criatividade e ali eu achava que eu não era uma pessoa criativa. E ali eu me descobri uma pessoa criativa, que foi bem na época de transição que eu conheci você, porque eu estava trabalhando com essa questão da criatividade. Eu não sabia que eu Pois estava nesse momento da sua vida. Pois estava, foi bem no momento que eu estava no escritório de inovação. Eu falei, gente, eu preciso que isso represente na minha imagem. Eu sempre gostei da questão da roupa, de adequar um pouco a roupa. As pessoas sempre me achavam diferente, mas eu nunca achei que fosse algo assim. Ah, eu sou diferente dos outros. Não, eu tinha um estilo próprio, assim. Eu gostava de coisas que na maioria das pessoas não gostavam. E aí, no escritório de inovação, eu falei, preciso trazer essa criatividade para mim, para minha aparência, né? Como eu tô me portando. Até porque eu estava no meio de procuradores federais. Então, assim, querendo ou não, valorizam muito a questão da imagem. Advogado tem muito disso, Sim. né? De olhar muito para a questão da imagem. E aí foi quando eu te conheci, e foi naquela época que eu estava Por isso que eu falo, gente, que a Daphne me acompanhou nos meus processos. Porque eu estava num processo extremamente criativo, e na criatividade a gente quer muitas cores, a gente quer o colorido. Eu não sei se você lembra da primeira imagem, né? Que foram Lembro. cores bem fortes. Lembro. E eu falava, Daphne, eu quero coisas bem fortes, bem chamativas, e condizia com aquele momento que eu estava vivendo. Sim. Então, ali eu já tinha no meu coração que eu já amava a questão da doulagem, porque eu já tinha tido minha filha, meus filhos, os dois de parto domiciliar, só que eu entendia que tinha um nicho que eu precisava explorar. É mais ou menos parecido com aquele livro que a gente é obrigado a ler na faculdade de administração, que é Estratégias do Oceano Azul. Eu sabia que tinha um oceano vermelho, ali, um oceano azul no meio do vermelho, porque a doulagem já era um ambiente que, de fato, tinha muitas formadoras, tinha muitas escolas de formação, mas o meu nicho não tinha, que era o nicho da parte tanto cristã como conservadora. E porque a maioria das pessoas nessa área são feministas e tem valores completamente diferentes. Eu falei, peraí, eu tô achando um oceano azul. E foi bem nessa transição da época da pandemia que eu falei, não, acho que agora é a hora eu tenho mais tempo, estou em casa, vou conseguir gerar algo. Aí eu fui para as redes sociais, as pessoas na rede social começaram a perceber esse viés diferente que eu dava para a profissão. E eu digo que o empreendedorismo me alcançou, chegou até mim, porque eu não queria ser. Porque também quando a gente é funcionário público, a gente fica muito ali na estabilidade. E sair dessa zona de conforto é algo muito difícil. Só que foi um ano que todo mundo saiu da zona de conforto. Todo mundo. Né? Nível mundial. Então, aproveitei essa oportunidade, as pessoas me pedindo para abrir uma turma. E eu já tinha pensado muito tempo antes, planejado, como eu gosto de planejamento. Só que eu tinha planejado e não executado. Até que eu compartilhei o meu sonho com uma pessoa errada. Aí vai a primeira dica pra vocês. Não sei nem se pode dar dicas, né? Mas esse espaço é pra isso. Já vai a primeira dica. Não compartilhe seus sonhos com pessoas aleatórias ou pessoas que você não tenha absoluta confiança que vai te ajudar a fazer esse sonho acontecer. Então, uma pessoa se sentiu próxima a mim pelo Instagram, porque as pessoas no Instagram têm isso, né? Da proximidade. E se identificou com o meu conteúdo, se tornou minha amiga. E ali nesse processo, eu compartilhei com ela o meu sonho e eu percebi depois, de uma forma muito difícil, que ela meio queria roubar o que eu queria fazer. Só que ela não tinha a experiência que eu tinha e ela não tinha a formação que eu tinha. E ela falou pra mim algo que virou a chave. Por isso que eu falo que às vezes inimigos, eles servem pra acelerar processos na nossa vida. Olha que interessante. E ela foi uma aceleradora de processos, porque enquanto eu tava 3 anos planejando o que eu ia fazer, ela virou pra mim e falou assim, você planeja demais, eu sou da execução.
Aí eu percebi que realmente eu estava planejando muito e agindo pouco. Foi quando eu usei as ferramentas que eu aprendi na pós, né, de projetos, coloquei no papel, acionei um grupo de professoras que estariam ali compatíveis com aquilo que eu queria entregar. E foi quando surgiu a minha primeira turma de formação de doulas e meu primeiro passo como empreendedora. Eu não imaginava que seria tão difícil, porque ainda para abrir a empresa, por eu ser funcionária pública, tinha algumas questões e burocráticas e tudo mais. Eu falei, poxa, eu vou ter que abrir uma empresa, Então, ali foi a virada de chave, que eu acho que foi bem nesse processo, né, de criatividade, de saber que a própria aparência, né, a imagem pessoal, nesse processo trouxe muito mais firmeza para minha identidade, que eu acredito que é o primeiro soft skill que eu peguei ali como empreendedora, porque me ver como eu realmente era, e eu gosto muito disso, não é porque é você, mas nem puxando saco. Puxando saco. Eu falo pra você que você é diferenciada das outras consultoras que eu já conheço várias, porque querem encaixar a gente numa agenda comum, né? No sentido de toda empreendedora tem que ter esse perfil. E eu me vi como o meu perfil naquele momento. Eu estava num momento de extrema criatividade, eu precisava expressar isso e aquilo trouxe para mim uma identidade para enfrentar, por exemplo, essa primeira pessoa que apareceu ali. E eu falei, eu sei quem eu sou. Eu sei que você pode até fazer a mesma coisa, mas eu sei quem eu sou e o que eu carrego. E o que eu carrego é diferente. E vai ter quem queira o que eu carrego. Então, esse processo mesmo, até de imagem, empreendedorismo, está muito alinhado com a questão da identidade. Porque eu acredito que para você ser empreendedor, você tem que ter muito claro isso. Porque a concorrência vai estar à solta. Vão ter muitas pessoas fazendo o que você faz. Mas você saber o que você tem de diferente das outras pessoas, que é a questão da identidade, é o que faz você se diferenciar e entrar no oceano azul, ali no meio do oceano vermelho. Acho que a virada de chave foi essa, para mim, como empreendedora. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. Uma coisa que eu acho que eu também nunca te contei isso. Eu fiquei agora que vamos abrir o coração, né? Você me disse que o momento que a gente fez a consultoria juntas foi um momento de transição sua. E também foi um momento de transição minha. E eu acho que eu nunca te contei isso. Não. Porque eu tinha acabado de chegar em Portugal. Eu acho que não tinha 8 meses que eu tava em Portugal. E você me procurou pelo Instagram do meu esposo. Que vocês tinham trabalhado juntos. Gente, na época da faculdade ainda. Então, era uma coisa assim, que o Felipe falou assim, olha, mas eu acho que eu já fiz estágio com ela e tudo. E você foi um dos meus primeiros atendimentos online. Uau. Eu tive que migrar todo o meu atendimento do que eu fazia presencial aqui no Brasil. E agora em Portugal, como é que eu vou fazer isso? Então, foi uma migração para online. E para mim foi muito rico, assim, a nossa troca foi muito rica. E você me disse aí que você se percebe não dentro de uma agenda comum. Como é que você percebe que esse seu posicionamento? Porque parece que se tornou até uma palavra muito diferente, né? Meu Deus, posicionamento. Mas posicionamento é algo que a gente faz todo dia, toda hora. Aqui, por exemplo, nós estamos praticando o nosso posicionamento. Sim. Como você percebe que esse seu posicionamento contribuiu para o seu negócio, para o seu lançamento inicial? Eu acredito que, por estarmos ali no digital, as pessoas veem muito quem nós mostramos que somos. Não quem nós de fato somos. Olha, aí tem um... isso eu ia dizer, tem uma pegadinha aí, Tem, né? Então, a gente posta nas redes sociais aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. E eu percebi que no mundo da doulagem, as mulheres eram muito... As doulas em si, muito desapegadas da questão da imagem, não tratava aquilo como um negócio, né? Como você sendo CEO do seu próprio negócio. E então me posicionar com questões polêmicas e não me deixar levar pelo que os outros falavam a meu respeito, e isso, como eu falei, foi um trabalho de identidade que eu fizeram as pessoas se identificar, porque meio que elas olhavam assim, ela tem a voz que eu gostaria de ter. Então, ela fala o que eu gostaria de falar, mas não tenho coragem. Então, isso gerou nas pessoas a identificação. O quão importante é a gente ter segurança daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós acreditamos. Então, acredito que a questão da imagem foi muito mais isso. Eu acho que uma representação, você sempre falava isso, né? O externo tem que representar o interno. Então, você não... E é engraçado porque isso parece muito com a passagem lá de Saul e Davi, né? Que ele vai pra guerra e Saul quer colocar as vestes dele. E
Davi não se encaixava naquelas vestes. E muitas vezes é o que eu falo para as minhas alunas. O que você tem na mão? Vamos usar o que você tem, o que Deus já te deu. Eu acho que essa foi realmente, para mim, a virada de chave. Foi usar o que eu tinha a meu favor. Existiam doulas que eram excelentes em pintura, em outras coisas. Eu não, eu gostava de gestão, eu gostava de estratégia, de planejamento. E eu trouxe essas habilidades para dentro do meu nicho ali. E acabou que as meninas se identificaram. Então, acredito que tenha sido isso. Acho que um posicionamento que revelava algo que eu já tinha feito internamente. Muitas vezes, quando a gente está insegura, e eu me via muito assim, a gente vê uma roupa da moda, a gente vê uma forma de se portar e acha, não, peraí, eu preciso ser assim. E, na verdade, será que aquilo encaixa com a minha verdade? Uhum. E eu até passei recentemente por isso, né? Eu tentei, agora reabrindo o curso, a gente pode falar em outro momento, porque eu passei por um processo de transição de uma ruptura muito severa em maio, né? De romper com a equipe que eu estava e começar tudo de novo, que eu já tinha construído há 3 anos. E foi algo que eu pensei, não vou colocar esse viés no meu curso, eu vou colocar esse. E eu senti que eu estava perdida ali. Não era a minha identidade, por mais que eu estivesse alcançando um nicho maior por não abordar determinados temas, eu não estaria sendo eu. E eu fiquei sentindo como se realmente eu estivesse ocupando um papel Olha aí. na minha vida. E não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria a minha essência. E eu acho que você se identificar, você saber a sua essência, você saber a sua identidade, faz com que você seja firme e assuma aquilo que você entende como propósito, que é o meu caso, de fazer isso. Então, Tem 2 coisas aí que você falou, Nathalie, que eu fiquei aqui pensando, né? Primeiro, você disse que quando você se posiciona, as pessoas dizem, epa, ela é a voz que eu gostaria de ser. E é interessante que eu li um livro que diz assim, que é inclusive da Cris Guerra. Ela diz que as pessoas querem uma autorização. uma validação, né? Isso é muito interessante, porque eu quero encontrar uma doula, no caso da sua área, né? Eu quero encontrar uma doula que se vista de tal forma, que se posicione de tal forma, que defenda tais valores. E quando eu encontro, é como se ela estivesse falando, você também pode fazer isso. Então é muito importante quando você faz uma coisa de uma forma consciente e estratégica. Porque pelo menos para a internet, as pessoas existem ainda aqueles empreendedores que acreditam que o Instagram é para mostrar tudo lavado. Ah, vou pegar meu celular que vou sair gravando tudo. Se ele tem estratégia, a construção é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Completamente. E eu percebi isso quando, recentemente, eu contratei alguém para me ajudar, porque eu tinha muito conteúdo. E eu acho que isso também a gente precisa ser estratégico. Se a gente tem um nicho e a gente tem ali, o Instagram é a minha ponte de conexão com o meu cliente. Então, eu preciso ser estratégica. E antes eu não era. Antes eu era assim, vou postar o que eu tô aprendendo, as coisas que eu gosto, então vai ser assim. E eu percebi que não era assim. Que eu não posso postar só o que eu gosto, mas o que o meu mercado tá querendo. E encarar o Instagram como um trabalho, porque o que eu vejo muita gente. E eu era uma dessas pessoas, até minha assessora falar para mim isso. Eu falei assim: você não pode deixar suas emoções interferir na sua rotina de trabalho, porque se você saísse para bater ponto, se você acordou bem ou não, você vai trabalhar do mesmo jeito. Exatamente. E a mesma coisa é com o Instagram, constância, né? Tinha dias que eu falava assim, não tô afim de aparecer, não vou aparecer. E não é assim, você tem que aparecer. Então tem uma estratégia. Porque por muito tempo eu fiquei pedindo a Deus uma voz, sabe? O Senhor me deu uma voz para eu levar a mensagem daquilo que eu carrego. E ele me deu. Então, é como se eu não pudesse desperdiçar aquilo que ele me deu. Uhum. E transmitir essa mensagem para o público certo. Porque também tem isso. Então, acredito que tudo que a gente vai fazer é estratégia. Principalmente nas redes sociais. Não aparecer de qualquer forma. Porque tem gente que... Ainda mais no mundo que eu vivo, da maternidade. Você também se depara com isso. As pessoas, parece que elas tornaram comum o você ser desleixada na maternidade. E aí ainda tem uma coisa, que se você fala o contrário, você tá romantizando uma coisa que não existe. A gente ouve muito isso, né? Ouve. Do tipo, você tem que se arrumar pra ficar em casa. Que eu aprendi com vocês. A gente tem que se arrumar pra ficar em casa. Né? Do tipo, por que eu vou dar o pior pra minha família e o melhor pros outros se quem tá comigo ali todos os dias é a minha família? Eu vou te falar uma coisa que lá em casa acontece. Que a minha menina do meio, ela hoje tá com 6 anos, a Aninha. E ela é uma menina que gosta de se cuidar.
Então, desde muito pequenininha, ela gosta de estar de vestidinho em casa, aquelas coisas. Uhum. E um dia desses, eu acordei, inclusive para arrumar mala, para viajar e tudo, e eu passei, sei lá, eu acordei às 6, eu fiquei até quase às 11 de pijama, correndo, fazendo coisa, e ela, umas 3 vezes atrás, mãe, mas você não vai trocar de roupa hoje, mãe? Não tem problema, né, mãe, ficar de pijama em casa. Mãe, mas... E ela ficou incomodada com aquilo, aí eu pensei, gente, tá bom. Eu vou trocar de roupa, filha, porque é uma coisa que depois que você cria hábitos, Nossa, hábitos conscientes e até estratégicos, até pra dentro de casa a gente tem que ser estratégico. sim. Essa estratégia, ela vai alcançar tudo, vai Tudo. alcançar a casa, vai alcançar o trabalho, os relacionamentos. E nas redes sociais não vai ser diferente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu percebo isso, por exemplo, quando eu tô fazendo os vídeos e eu já tô pronta. Me deu uma ideia, eu vou lá e faço, mas eu já tô pronta, eu não preciso ir lá me arrumar, me maquiar. E as crianças também percebem isso. Pijama é pra dormir, não é pra ficar em casa. Ainda mais eu e você que trabalhamos em casa, né? Trabalhamos de casa. Se a gente não estabelece limites, a gente passa o dia, eu era daquela, assim, até minha segunda gestação, minha licença maternidade, eu ficava de pijama o dia inteiro e aí ia, só final de semana que saía pra se arrumar. E hoje eu já falo, tem que estar pronta pra servir. Olha, É pra essa servir. frase maravilhosa. É pra servir minha família, eu vou estar pronta pra servir minha família. Eu vou acordar, vou me maquiar. Isso foi ótimo, porque ajudou muito na questão do casamento. Imagina se eu tivesse esse hábito depois de casada, assim, meu marido ia me ver daquele jeito, assim, não que seja errado, nem problema, mas eu gosto que ele me veja bem arrumada o tempo inteiro. Até porque É um ato de serviço, é um né? ato de serviço, poxa, ele tá olhando e a gente perdeu o senso de apreciar o belo, parece que tudo, e você que é da moda, acho que isso deve incomodar ainda mais, né? Parece que tudo que é belo hoje está sendo desconsiderado, e as marcas como um todo têm tentado implantar em nós a ideia de que tá tudo bem você usar roupa rasgada, roupa suja. É que hoje em dia tudo é relativo, né? Tudo é relativo, tudo. E aí, se a gente ainda levanta uma voz pra dizer que existe sim o feio e o bonito, vai levantar alguém pra falar, não, porque isso é elitista, porque isso é, enfim. É preconceito e tantas outras coisas, né? E a gente sabe hoje mesmo, a gente estava conversando que você precisa fazer o bem feito com o que você tem na sua mão. A gente volta na sua fala, né? Se você tem Pronto, a gente recebeu o irmão da minha avó esses dias. E desde que eu me entendo por gente, Nathalie, ele é aquele homem que acorda, toma banho, penteia o cabelo, faz o seu asseio e coloca a camisa social. Olha, ele passa o dia inteiro de pano passado, como diz minha avó. E eu perguntei pra ele, então, tio, como é que você faz, né? Por que você faz isso? E ele falou, minha filha, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Se você tem condição de comprar uma roupa boa, compre a roupa boa. Não tem, mas com o que você tem, se vista bem, esteja sempre bem. E ele usou a frase que eu achei maravilhosa. A gente só tem uma vida, então vamos viver bem feito. E eu Olha, falei, gente, isso é maravilhoso. Sim, aproveitar os dias, né? É. Muitas vezes a gente fica nessa... E quando a gente fez até a gravação de uma live, isso me marcou muito, do tipo... Quando você falou, uma frase que você falou, né? A gente dá migalhas para quem tem dentro de casa e dá ouro para os que estão fora. E, na verdade, isso deveria nunca acontecer. E por trabalhar com famílias, com mães, né, com mulheres nessa fase, eu falo sempre isso. Nossa família é que a gente tem mais próxima, é quem vai estar apoiando a gente. Eles têm que ter o nosso melhor. Então, a nossa melhor aparência tem que ser para quem está na nossa casa. Sim. As melhores canecas, as melhores mesas, tem que ser para quem está com a gente, não para a visita que vai chegar. Porque eu vivi isso com a minha avó guardando louças a vida inteira. Esperando o momento perfeito. Esperando o momento perfeito. E nunca aconteceu esse momento perfeito. Na verdade, a visita, quando ela chegar, ela só vai desfrutar do que já acontece. Exatamente. Não vai ser um momento... isolado, né? É. E, Nathalie, quais são, assim, as soft skills que você... Porque eu percebo que você... No seu curso, que eu tive o privilégio, né, de estar ali presente um pedacinho, você não ensina apenas a questão assim, olha, você vai, essa é a parte fisiológica da coisa, você ensina um todão, assim. Sim, sim. A gente tem essa mentalidade empreendedora mesmo, não apenas na questão da matéria prática que aquela mulher vai executar como fisiologia do parto, mas em todo o projeto até ela chegar nesse desfecho. Eu digo que o parto é como
o acompanhamento de uma doula é como uma gestora de projetos, e eu consigo encarar como isso. Existem vários momentos que você vai ter que gerenciar várias coisas até chegar no desfecho final, que é prover um nascimento mais respeitoso possível para aquela família, porque às vezes você não consegue, você não está ali, tem outros profissionais envolvidos. Mas até você chegar ali, existe um caminho. Como que você vai atrair esse cliente? A gente vai nas questões de ferramentas, né? Mapa de empatia, de entender qual é o seu público. Qual é o seu público? Eu lembro que a minha doula, no meu primeiro parto, ela me recebeu na casa dela. Eu lembro, a casa estava bem desarrumada e ela simplesmente começou a falar das coisas para mim, para o pai da minha filha. Não tinha slide, não tinha e-book, não tinha nada. Era só a palavra dela. E foram 3 aulas e foram o suficiente para ter o parto. E eu achava aquilo inadmissível, porque é uma profissional e eu prezo muito pela excelência em tudo. Porque quando a gente tem uma cosmovisão cristã, a gente vê o Criador como excelente por natureza. Então a gente precisa replicar isso. E eu falava, não, você vai chegar para apresentar para o cliente, você não vai chegar de chinela havaiana e de uma legging. Você vai como se você estivesse sendo representante de vendas de uma empresa. Você está vendendo o que é mais importante, você. Né? Não é um produto que você está vendendo, você está vendendo você. Então, acho que essas habilidades eu trouxe do mercado para a doulagem, que são, primeiro, a excelência, porque tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Isso, para mim, é muito forte. Nathalie, eu não tenho dinheiro para comprar a pelve, o bebezinho. Faz um slide, mas faz um slide com qualidade. Então, a excelência em tudo, desde o começo, a empatia pela pessoa que vai chegar, não só apenas da mesma crença, mas pessoas que queiram e são atraídas para o teu trabalho. A comunicação, porque o que eu via muitas doulas não saberem se comunicar. E eu falava para elas, inclusive tem matéria no curso sobre isso. Sobre oratória, sobre estratégia de fazer slides, porque eu vi os slides no PowerPoint, aquela coisa toda dissonante ali. Isso me incomodava. Então, eu falava para elas assim, você precisa se comunicar, você é a porta-voz da sua empresa. Se você fala errado, depende do público que você quer alcançar, mas até os públicos de classe B, C são públicos que hoje são exigentes, porque tem muito acesso à informação. Então, como você se comunica? Não apenas visualmente, porque isso saiu de casa, tem que estar... Vai encontrar o cliente, tem que estar bem, aparentemente. Mas e como você comunica? Tá falando errado? Doula tem que ler muito, porque quanto mais você lê, mais você tem um repertório de vocabulário mesmo para conversar com aquele casal. E então foi isso, assim, a questão da comunicação, a questão da excelência. No curso a gente abrange a questão da imagem, né? Não tem nenhum curso de doulas que eu conheça que tem aula de imagem pessoal como o nosso tinha. E tem, né? Pra doula. Então, assim, são aspectos que às vezes a gente desconsidera, mas que aquela família que tá contratando tá vendo que não é uma amadora, não é uma aventureira, porque eles estão confiando no maior projeto da vida deles, que é um bebê. Então, são aspectos que eu trouxe mesmo do mercado de trabalho. Tanto que eu falo que uma doula que fosse candidatar para o mercado de trabalho e passou pelo meu curso, ela vai ter os soft skills que eles precisam. A própria questão da inteligência emocional, que eu acho que é algo difícil de ser trabalhado, mas se você está num parto onde ocorre vida e morte ao mesmo tempo, você tem que ter uma inteligência emocional para lidar com aquele conflito sem afetar a família. Então, você precisa desenvolver essa habilidade, tanto social quanto a inteligência emocional para lidar com os desafios. O tempo inteiro tem desafios, porque parto é caixa de surpresa. Então, a gente já trabalha isso. A gestão de conflitos com a equipe, porque são hospitais diferentes. A própria intermediação da equipe, porque pode ter situações conflituosas ali dentro do parto, e você pensa, é um momento único na vida daquela família. Você vai ficar batendo boca com o médico? Na frente daquela família? Não vai. Não precisa. Então, são habilidades que às vezes passam batido por outras formadoras, mas pra gente não. A gente gosta, de fato, de trazer excelência. Tanto que o curso, ele sempre vai mais profundo que os outros, porque aquela mulher precisa criar hábitos. A gente tem aulas de disciplina, por exemplo, de estudo. Como você vai estudar?
como você vai buscar as informações na internet, porque se trata de questões científicas. Você não pode simplesmente dar um Google e tomar aquilo como verdade para aquela família. Então, são habilidades que são extremamente importantes e que eu via até na minha própria vida, né? Eu já cheguei a fazer brincadeiras de testes, assim, vou tentar me candidatar para o mercado de trabalho, para ver se eu consigo passar. E sempre me dei muito bem por causa dessas habilidades que eu fui desenvolvendo, tanto na maternidade quanto na prática da doulagem, de fazer questionários. Como é que você vai lidar com dados se você não tem nenhum dado? Sim. Como é que você vai dizer para um casal qual a sua taxa de sucesso no sentido do parto natural se você não traça isso? Então, são habilidades da administração que eu implementei, como eu disse. Eu trouxe muito da minha identidade para dentro do curso e da minha empresa. E você hoje como uma profissional de sucesso, porque você é um profissional de sucesso. Eu vejo que você sempre compartilha, ou compartilhava, né? Eu acho que agora menos um pouco, mas você sempre compartilha ali aquele mapa. Então, até onde quer alcançar a questão da missão. E a missão que não é sua, é uma missão que você recebeu. Como você percebe, assim, que essa clareza de posicionamento, essa construção da sua imagem? Porque a imagem, ela vai ter aí uma abrangência muito grande. A imagem não é só o que a gente está vendo, né? Mas a percepção que as pessoas têm a seu respeito. Como você acha que essa construção contribui hoje em dia para o seu negócio? Hoje o nicho, ele tá bem definido, graças a Deus. Realmente a gente conseguiu afunilar e entender o nosso mercado. Só que a gente está sempre em processo de recolher dessas nossas clientes o que poderia melhorar. Então, acho que a gente está... Acredito que toda empresa precisa passar por isso, né? De olhar para trás e verificar o que pode ser melhorado, porque sempre vão existir coisas que precisam E você vai ser mesmo assim, melhoradas. intencionalmente, você pergunta? Eu pergunto, a gente faz questionários sempre, a cada finalização de turma, de ano em ano, para as alunas já formadas, quais matérias mais gostaram, o que elas mudariam no curso, porque a gente precisa desse feedback para melhorar. Mas o posicionamento hoje, eu acho que não apenas sonhar, mas ter estratégia. Né? Porque quando eu coloco o mapa e falo, nossa, ainda tem muito lugar do Brasil para alcançar, eu não vejo apenas a questão financeira que muita gente pensa quando vai empreender, e eu acho que você ser movido apenas por isso, chega um momento que não te traz satisfação. E eu digo que eu gosto muito do Ikigai, que é aquele método japonês, né? Que você tem que alinhar tudo, vocação, propósito, paixão, missão. O que te faz acordar todos os dias? O que me faz acordar todos os dias e persistir nesse mercado que é difícil? É um mercado muito difícil. A gente vê hoje até na política querendo mudar, modificar as regras e tudo mais. O que me faz é entender que existem famílias que precisam daquilo que a gente tem e que elas não vão saber se não tiver uma voz para chegar até elas. Então, isso faz com que eu me posicione estrategicamente. Quais os lugares que eu quero alcançar? Vou investir mais nesses lugares. Países que eu quero alcançar, porque a gente sabe que a doulagem em alguns países não é reconhecido, mas em muitos é. E hoje tem a questão da educação perinatal que dá para ser feito à distância. Como que a gente pode fazer isso? E a vida das mulheres que são transformadas através do próprio curso. Às vezes ela entra com a intenção de querer ser doula, mas ela sai totalmente transformada e aquilo que ela levou para o próprio trabalho dela. As construções que nós fizemos. Eu acho que não é só apenas a gente sonhar, mas ser estratégica. Quantas pessoas eu quero alcançar nessa primeira turma? Planejamento estratégico mesmo. Qual a minha missão? Qual a minha visão? Quais são os meus valores? Para que todas estejam caminhando no mesmo lugar. Porque tem doula aqui, tem doula em Moçambique. Como que eu vou fazer com que as duas caminhem com a mesma visão, sendo que são sistemas obstétricos completamente diferentes? A partir da nossa missão e da nossa visão. A partir do entender aquela família. Tem uma frase que é muito dita na humanização do parto, que fala: para mudar o mundo, precisamos mudar a forma de nascer, do Michel Odent. E eu discordo disso. E eu falo que na nossa missão, para mudar o mundo, nós precisamos mudar o sentido do nascer. Porque independente da via de parto, se cesariana ou natural, o que aquela família vai levar vai ser para sempre. Porque um filho chega numa família para ser a perpetuação deles. É para sempre. Então, assim, entender isso faz com que você se esforce para ser disciplinada, que você crie uma rotina. Eu falo para elas, você tem que ter uma rotina, você não tem que trabalhar? Você tem que ter uma rotina para montar slides, para montar e-book,
para preparar suas aulas, para treinar sua oratória, porque a gente fala isso, de ir para frente do espelho e dar sua aula para o espelho. Acho que é um conjunto de fatores que faz com que a gente se posicione bem, mas ser movido pelo propósito do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso por quê? Uhum. É uma contribuição para o mundo. Então, se é uma contribuição para o mundo, eu preciso ser estratégica e eu preciso usar as ferramentas que estão na minha mão. E, às vezes, as ferramentas são poucas coisas que você precisa. O que uma família precisa, muitas vezes, é alguém que esteja disponível para ouvi-los. E, baseado naquilo que ouviram, juntos tracem uma estratégia que seja mais adequada para aquele momento deles. Acho que era isso, né? Que eu tinha que responder. Nossa, você vai falando, a gente vai pensando tanto. Eu, pelo menos, vou pensando em inúmeras coisas. Revisitei aqui os 3 partos que eu passei, as pessoas com quem eu encontrei. E, Nathalie, aqui agora só virando um pouquinho assim o olhar, né, dessa nossa conversa. O amadurecimento da sua empresa, você percebeu que você amadureceu a sua imagem também mudou? Completamente. Quantos encontros foram possíveis, assim, né? Eu digo que a Nathalie foi passando por transições e a minha imagem foi modificando à medida que eu iria transicionando. Então, eu passei por uma fase extremamente criativa e colorida. Que era o nascimento de um projeto. Que era o nascimento. Exatamente. Foi bem no começo da minha carreira como empreendedora. E depois eu meio que alcancei a estabilidade. E foi quando eu te encontrei e falei, Daphne, eu preciso me posicionar mais como empreendedora, como autoridade nessa área. E a gente mudou a questão da estratégia, né? Cor do cabelo, tamanho, enfim. E aí agora eu me vejo muito mais estável. Acho que se eu fizer o DISC vai dar realmente estável. Uhum. Porque eu fui muito amadurecendo ao longo do processo. Acho que o empreendedorismo faz isso com a gente. E eu gosto muito do PDCA. Então eu tô sempre assim, melhoria contínua, processo de melhoria contínua. E eu percebo que mudou muito, não na questão da autoridade, porque eu já adquiri, óbvio que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, mas eu vejo que hoje eu não preciso de tanta criatividade, porque eu já estabeleci um mercado. Eu preciso de mais estabilidade, de constância, de trazer mais isso. E a minha imagem também representou isso durante muito tempo. Inclusive, no meu casamento, eu fiquei chocada, porque existiam coisas no casamento que eu falei, eu queria assim. E vai ser assim. E pronto. Tranquilo. E foi, e eu fiquei super realizada. E agora, grávida, a gente já tem que mudar de novo. De novo. É um novo ciclo e, assim, uma menina, que se viesse um menino seria uma forma. A menina traz muito mais outras coisas. Então, eu vejo que eu consegui migrar. E é como eu falei pra você, a importância do seu trabalho, né? De não colocar a gente em caixinhas. Porque senão a gente fica refém. Imagina se eu tivesse ainda refém. Não, mas a minha cor era aquela. Eu fiz a minha paleta de cores e tinha que ser aquela. Eu tinha que ser aquela colorida. Tanto que hoje, quando eu uso alguma roupa daquela época, eu fico, meu, essa não sou eu. Algum dia eu usei a roupa escandalosa dessa cor, porque hoje são as cores mais neutras, mais sóbrias, uma coisa mais madura também. Então, eu vejo que o importante da gente se conhecer é isso. E o que você traz, né? Da gente estar sempre olhando para as formas, para as curvas, para as linhas que comportam quem nós somos. Porque, assim, por mais que eu fique mais cheinha na gestação ou emagreça em alguma estação, as minhas curvas não vão mudar. Elas vão continuar. A cor da roupa pode mudar, o estilo da roupa pode mudar, mas o que existe em mim não vai mudar. Então, é aceitar isso e ir tentando melhorar e modificar. E, assim, para mim foi muito bom, porque eu tinha muita dificuldade de escolher roupa, e tudo ficou muito mais fácil depois que eu comecei a identificar, peraí, esse é o tipo de roupa que combina comigo, independente da cor, é essa. Então, eu vou nesse local. E isso, acho que de tudo, é muito sobre identidade, sobre você se abrir e se aceitar. Não como o mundo, a sociedade hoje fala que você tem que se aceitar de qualquer jeito, não, porque o cuidado do corpo, como templo do espírito, é importante. Mas você olhar pra você e falar, peraí, essa sou eu. O que eu posso fazer com o melhor que eu tenho de mim? E é isso que eu vou fazer. Tanto na área profissional, quanto na área externa, né? Sim. Aqui só mesmo já pra gente caminhar já pra o fechamento da nossa conversa. Você tem, assim, algum passo a passo, algum caminho que você costuma seguir, orientar, para que as pessoas consigam
perceber a sua identidade? Porque eu percebo que hoje em dia as pessoas estão muito perdidas nisso. E perdidas, assim, não sabem mesmo o que é identidade. Tanto é que elas dizem sim pra tudo. Sim. Pra qualquer roupa diz sim, pra qualquer método dizem sim, pra qualquer tudo dizem sim. Então, você tem algum caminho que você costuma orientar os seus profissionais? Eu gosto muito da história de Agar, ali no livro de Êxodo. Por incrível que pareça, Agar, para mim, ela é uma inspiração quando se trata de identidade. Porque ela era uma escrava egípcia, Agar ali, a concubina de Abraão. E naquela história, ela tinha uma cultura que era diferente, mas ela precisou se amoldar ali à nova cultura dela. E você vê uma H completamente diferente do primeiro momento que ela foge e do segundo momento. Então, o primeiro momento que ela foge, quando ela tem um embate ali com Sara, porque ela estava gerando. E muitas vezes, quando a gente recebe algo bom, até falar de empreendedorismo, um mercado, um nicho de mercado, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente lida com isso. Porque a H lidou de uma forma ruim. Ela recebeu ali o filho dela, Ismael, e ela começou a desdenhar de quem tinha dado, né, abrigo para ela, enfim. E ela foge pro deserto. E lá o anjo aparece para ela e fala assim: de onde você vem? Para onde você vai? E eu acho que essa é o X da questão. De onde que você vem? A sua identidade é baseada em quê? No que disseram que você era? Porque muitas vezes a gente passa a vida assimilando mentalmente uma identidade que colocaram em nós. Sim. Você é preguiçosa. Nossa, teu nariz é feio. Nossa, teu cabelo, você precisa alisar teu cabelo. Mas será que isso é a verdade sobre nós? Será que se a gente se olhar no espelho, realmente a gente não vai gostar disso que a gente tem? Foi uma verdade que foi imputada a nós. Então, de onde nós viemos? Nós não somos quem falaram que nós éramos. Ah, você é isso, você é aquilo. Será que vieram dos pais, das amigas, das lideranças que muitas vezes têm isso? Acho que o primeiro passo é você olhar pelo retrovisor. Não no sentido de pesar, mas no sentido, peraí, essa construção foi minha ou foi de outro? Aí, a partir do momento que você olha para o seu passado, você olha para o seu presente. Você está aqui agora. Quem você é hoje? Se olhar no espelho, olhar para a sua vida profissional, você está onde você gostaria de estar? E o futuro, para onde você quer ir? Porque você tem hoje, no presente, você não pode mudar o seu passado. Você aprende com o seu passado. Mas você tem hoje a escolha de fazer um caminho diferente. Não como falaram que você tinha que seguir. Então, acredito que o passo a passo é exatamente esse. Olhar o passado como um aprendizado, o presente como, ok, é o que eu tenho, as ferramentas que eu tenho hoje. Como que eu posso trabalhar? E criar estratégias para se tornar quem você deseja se tornar no futuro. E aí é muito trabalho, né? Porque muito quando trabalho. você se começa a perceber, peraí, eu preciso melhorar minha oratória. Não, peraí, eu preciso melhorar meu rosto, minha pele. O que eu preciso fazer? Aí você vai criando estratégias. Eu vou usar tal e tal produto. Então, por isso que eu falo que a minha cabeça funciona muito por estratégia. Então, você vai criar plano de ação para chegar aonde você gostaria de chegar. Seja na sua vida profissional e, assim, quando você trata uma área da sua vida, tem reflexo em todos. É aquilo que você falou. Quando você começa a olhar para você com amor, com acolhimento, tem até uma frase do Jordan Peterson, que eu gosto muito dessa frase. Cuide de você como você cuidaria de alguém que estivesse sob sua responsabilidade. Essa frase é maravilhosa. É marcante, porque muitas vezes a gente não coloca a nossa filha para sair de qualquer jeito. Não. A gente não deixa o marido ir desleixado também para os lugares. Mas a gente às vezes sai. E a gente não deixa ninguém falar mal dos nossos filhos. Exatamente. E muitas vezes a gente não se olha com esse acolhimento. Do tipo, ok, meu corpo tá mudado. O que eu posso fazer? Eu vou ficar deixando no meu guarda-roupa a calça que eu usava quando eu tinha 16 anos? Se eu não sou a mesma pessoa, se eu não tenho o mesmo corpo, vou ficar me apegando a isso? O passado já foi, ele me serviu para eu chegar onde eu estou hoje. Agora, o que eu vou fazer daqui para frente? E uma coisinha que você muda, muda tudo. A aparência, e eu digo porque eu vivi esse processo, né? De descoberta, de identidade, de ver a minha aparência com um olhar mais de acolhimento, de me ver e me reconhecer naquilo que eu estava vendo. E então, assim, e mudou drasticamente todo o resto. Porque eu passei a ser uma profissional melhor no meu trabalho, eu passei a ser uma empreendedora melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor. Então, tudo isso
tem um efeito colateral. Uma área que a gente mexe na nossa vida, ela tem o poder de transformar todas as outras. Todas. Bacana aqui que o que eu percebo que a gente vai chegando assim no ápice da conversa, assim, no fechamento, né? Qual que é a cereja, né? É que para as coisas darem certo dá trabalho, né? Nossa! E como? E como dá? Mas é um trabalho que dá um bom resultado, né? Sim. Os frutos, né, que a gente colhe. Eu sempre falo isso e é um pensamento que eu sempre tenho comigo. A gente pode evitar a seara, né? Mas ninguém evita a colheita. Você vai colher. Sim. Você quis levantar, você quis se arrumar, você quis planejar, aí é contigo, mas o resultado você vai ter que colher, querendo ou não. E digo coisas boas ou coisas ruins, Sim, né? Se é você pra planta, tudo. se você planta a mesma coisa todos os dias, você vai colher a mesma coisa. Não vai ter uma vida diferente. E a gente tem todos os dias a oportunidade de fazer diferente. Sim. Aí tem que mudar padrões, e aí tem um trabalho. Não é de um dia por outro. Eu gosto muito da gestação porque ela traz esse paralelo, né? Você não engravidou num dia e tá parindo no outro. Não. Eu acho que podia ser assim. Podia, né? Eu não sou muito fã de estar grávida, mas amo gerar e parir. Uhum. Pronto, aí é uma coisa. Pronto. É o processo. É. É doloroso gerar. É. Mas é interessante que mesmo no processo é necessário pra gente amadurecer. É necessário pra gente amadurecer. Quando a gente se abre para esse processo, né? É. Eu digo porque eu tô na terceira gestação e 6 meses, vai fazer 6 meses da Aurora, eu já mudei muito em muitos aspectos. Que a Aurora chegou junto de uma mudança drástica de vida, que foi no meu casamento. Eu engravidei na lua de mel. Então, querendo ou não, foram muitas mudanças de uma vez e eu falei, ok, Deus me colocou nessa estação. Vou me abrir para as mudanças. Sim. Vou permitir que elas aconteçam. E aí foi. Hoje eu percebo muitas. Meu marido percebe até mais. Ele fala, amor, você mudou muito. Meu Deus, você tá muito diferente pro lado positivo, né? Aham. Aí é porque eu tô permitindo Ai, que delícia. que as coisas aconteçam, né? Nas nossas vidas. Maravilhoso. Ai, Nathalie, olha, eu sempre sinto que quando a gente senta pra conversar, Sempre tem assunto, né? se deixar, vamos embora. Verdade. Você, assim, pra gente fechar aqui o pensamento, qual frase que você acha que é indispensável pra um empreendedor? Seja autêntico. O mundo tá cheio de pessoas que copiam pessoas. Eu acho que até na própria criação de filhos, a gente vê isso, que a gente quer muitas vezes encaixar nossos filhos no padrão que todo mundo tá criando. Uhum. E somos seres individuais, então acho que sempre vai existir mercado para quem é autêntico. Seja autêntico, e você só consegue ser autêntico quando você descobre quem você é. Eita. Falou tudo! Nathalie, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Que bom que deu certo esse nosso encontro. Que bom. E olha, eu sempre agradeço a Deus por ter você na minha estrada. De verdade, você é inspiradora. Vai fazer a grávida chorar. Ai, olha, que Deus continue te usando. Que Deus continue usando você para inspirar muitas pessoas. Que seu trabalho possa alcançar muitas outras famílias, muito mais famílias. Amém. E obrigada pelas suas palavras, pela sua partilha aqui conosco hoje. Eu que agradeço. É um prazer. Obrigada. Espero que a gente tenha outros momentos para compartilhar outros assuntos, né? Tem tantos, né? É verdade. Obrigada, viu, pela oportunidade. Espero que tenha edificado. A nossa conversa edifique mulheres, né? Acho que esse é o nosso papel. De ajudar e levantar outras mulheres. Com certeza, com certeza. E olha, se você gostou do conteúdo da Nathalie, já segue ela, tá aqui na descrição do nosso vídeo. Segue ela, compartilha lá o conteúdo dela, um conteúdo muito sério, comprometido. E que você possa fazer como hoje nesse podcast, quando você tiver uma boa oportunidade, não deixe ela passar. Obrigada pela sua companhia. Até nosso próximo vídeo. Ai,